palavra de hoje que eu quero trazer para vocês é como sair de uma crise. Como sair de uma crise. Amados, o que é uma crise? Uma crise é um conflito. Um conflito. Uma crise é uma aflição que você esteja passando. Uma crise é algo que está acontecendo na sua vida que você fala assim, isso aqui não tá bom, isso aqui não está indo bem. Um conflito que você não está conseguindo resolver. E as crises, elas podem ser crises internas e elas podem ser crises externas. Então, assim, uma crise interna, por exemplo, quando nós estamos com uma crise de identidade, quando a gente não se reconhece mais, quando a gente passa por alguns processos na vida e chega em alguns pontos e a gente fala, nossa, eu não consigo mais saber quem eu sou. Eu não consigo mais dar valor à minha vida. Eu não sei qual o propósito que existe para a minha vida. Quando nós estamos com esse tipo de sentimento, nós estamos passando por um conflito interno. Agora, uma crise externa, por exemplo, o que estamos vivendo hoje em dia, né? Na área da saúde, com esse vírus, é uma crise externa. Então, as crises sociais, as crises familiares, são crises externas. E o Senhor começou a falar comigo nessa madrugada a respeito de como sair da crise. E o Senhor começou a falar assim comigo, filha, a Bíblia é um livro que conta histórias de crises. Crises individuais, crises que envolveram uma determinada pessoa, um determinado personagem, crises internas das pessoas, crises externas, crises que envolveram um povo inteiro, nações inteiras, a terra inteira. Então, a Bíblia é um livro em que nos conta muitas histórias de conflitos, de crises, de situações onde as coisas não iam bem e as pessoas não estavam conseguindo resolver os seus problemas. E a Bíblia, ela nos mostra vários tipos de resoluções de crises. Algumas histórias, as crises realmente foram resolvidas, foram superadas, foram vencidas. E com outros personagens, não. Alguns personagens da Bíblia sucumbiram às crises. Então, tanto mulheres como homens, como crianças, adolescentes, nós todos estamos sujeitos a crises. E a Bíblia nos ensina muito sobre elas. Quando nós queremos realmente resolver as nossas crises, primeiro passo é quando nós identificamos e reconhecemos, admitimos que estamos em crise. Quando nós percebemos e conseguimos admitir que algo não está bem na nossa vida e que nós queremos uma resolução. Esse é o primeiro passo para nós conseguirmos sair de uma crise. Tem pessoas que não fazem assim. Tem pessoas que não reconhecem, não querem admitir que estão passando por uma crise. Essas pessoas passam uma maquiagem na própria vida, põem uma máscara, representam um papel. Essas pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o que vai ser a percepção dos outros com relação a ela. E aí ela não quer admitir que ela está passando por uma crise. Algumas pessoas
negam a si mesmas que estão em crise. Algumas pessoas se escondem dentro da sua casa, do seu quarto, da sua vida, para não ter que enfrentar a crise. Algumas pessoas se anestesiam porque não querem lidar com a dor da crise. Como assim, pastora, se anestesiam? Sim, a droga é uma forma de anestesia. Os remédios, os calmantes, são formas de anestesia. A bebida é forma de anestesia. Algumas pessoas fumam, não conseguem parar de fumar, por quê? É uma fuga. Tem pessoas que fogem de enfrentar as próprias crises. Então é melhor fumar, é melhor sair e beber, encher a cara, é melhor se drogar, é melhor tomar remédio, Rivotril. Tem pessoas que são viciadas em medicação. Por quê? Fuga. As pessoas estão negando as suas crises, não querem lidar com aquilo. Não querem enfrentar as suas crises. E querido, eu quero te dizer nesse dia que a melhor maneira de nós resolvermos as crises são enfrentando todas elas. Enfrentar as crises. Lidar com elas. Admitir que estamos passando por processos. Essa é a maneira de começarmos, de darmos os primeiros passos na resolução das nossas crises. Não adianta se esconder, não adianta fugir, não adianta se anestesiar, não adianta usar uma máscara. E eu vou te dizer uma coisa, as crises, elas não se resolvem sozinhas. É possível uma pessoa passar uma vida inteira com uma crise. Sim, é possível uma pessoa passar uma vida inteira sobrevivendo. Essa pessoa não vive, ela sobrevive. É possível uma pessoa passar uma vida inteira sem conseguir entender o valor da vida dela, sem conseguir entender o propósito para o qual ela está nesse mundo. É possível. Uma pessoa assim, ela vai viver abaixo, muito abaixo do potencial de vida que ela poderia ter. Ela vai viver uma vida e ela estará sempre insatisfeita. Por quê? Porque ela não está resolvendo as suas crises. Ela está maquiando, ela está escondendo, ela está fazendo de conta, ignorando e passando por cima. Queridos, remediar é diferente de curar. O que Deus quer tratar com você aqui nesse dia é como você sair das suas crises, como você ser curado das suas crises e não remediado. O que é um remédio? Remédio é uma coisa que a gente toma para a gente conseguir sobreviver àquela doença. O remédio não necessariamente cura. Aliás, na maioria das vezes o remédio não cura. Ele tira os sintomas e ele te ajuda a conviver com aquela doença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema de pressão alta, ela toma ali um remedinho. Significa que ela está curada da pressão alta? Não. Simplesmente, ela vai conseguir conviver com aquela doença durante mais tempo. Então, remédio não necessariamente cura as nossas doenças. Então, quando nós não enfrentamos as nossas crises internas e externas
Quando nós ocultamos, nós nos escondemos, nós negamos, nós fugimos, nós nos anestesiamos, nós estamos apenas remediando, nós não estamos curando. O que o Senhor quer trazer nessa noite não é um remedinho. O Senhor quer trazer cura para a tua vida, cura para as tuas crises. O Senhor quer que você seja como um daqueles personagens da Bíblia que conseguiram ter vitória, que conseguiram passar pelos seus conflitos, mas saíram dos seus conflitos de forma vitoriosa. É isso que o Senhor quer para nós. Nós precisamos entender que não devemos misturar crises internas com crises externas. Como assim, pastora? É assim, ó, nós precisamos identificar o que é que está acontecendo na nossa vida. Porque muitas vezes, quando nós não sabemos identificar que estamos tendo uma crise interna, nós começamos a causar, a criar crises externas. Então, por exemplo, uma pessoa que foi traída. Essa pessoa ficou machucada, ela entra numa crise por causa da dor que ela sente. Se essa pessoa não compreender que isso foi uma coisa que aconteceu com ela e causou nela uma crise interna, e essa crise vai precisar ser tratada no interior, no coração dela, essa pessoa começa a se revoltar e essa pessoa começa a descontar nos outros a frustração da crise interna. Aí o que pode acontecer? Essa pessoa começa a criar, construir, desenvolver crises externas, porque aí ela começa a ter problema com outras pessoas. Às vezes ela começa a ter problema no trabalho, aí ela perde o emprego. Então aquilo que era uma crise interna, seja de identidade, seja por uma dor, por algo que, um luto, algo que a pessoa está passando, está com conflito, está com uma aflição no coração, na alma. Se a pessoa não conseguir separar as coisas, de uma crise interna, a pessoa começa a gerar crises externas. E vice-versa. Às vezes é uma crise externa, algo que está acontecendo, por exemplo, vamos pegar a situação atual do mundo. Está acontecendo uma coisa que nós não temos controle. Nós, humanamente, não temos como controlar, né, esse vírus aí, nós temos como orar. Mas se nós deixarmos essa crise externa dominar a nossa vida, nos encher de medo, de insegurança, de pavor, nos deixar imóveis, sem conseguirmos agir, o que vai acontecer? Uma crise externa vai começar a nos afetar interiormente e vai gerar dentro do nosso coração uma crise interna. Então, nós precisamos, quando nós queremos sair de uma crise, nós precisamos identificar, pera lá, essa crise, ela teve origem em mim mesmo, em mim mesma, dentro de mim, é uma questão minha, particular minha, um conflito meu interno, ou é algo externo a mim. E aí aprender a separar as coisas. Porque senão fica muito difícil nós conseguirmos realmente a cura, né, para as nossas crises. Queridos, o Senhor falou assim comigo: filha, eu quero que você traga essa mensagem e eu quero que você leia, que você estude a história de José do Egito. E eu amo a história de José do Egito. Eu convido você a ler a nossa mensagem de hoje. Ela está pautada na história de José do Egito, que está lá no livro de Gênesis,
do capítulo 37 até o 47, 48, você tem lá a história deste herói da Bíblia. E nessa leitura que eu fiz, de novo, né, sobre José do Egito, o Senhor começou a tratar comigo a respeito da cura das crises. E uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu pude dizer, é isso aqui. É algo que, por exemplo, eu vou mencionar para vocês, depois vocês leiam lá, abram lá, mas esse versículo fala outras vezes, mas diz assim, por exemplo, lá no capítulo 39, versículo 21, diz assim: o Senhor, porém, era com José. Esse versículo se repetiu algumas vezes durante aqui a história de José. O Senhor, porém, era com José. E o Senhor me falou: esta é a solução para a resolução das nossas crises, sejam elas internas, sejam elas externas. Nós precisamos ter a convicção de que o Senhor é conosco. José do Egito, ele tinha essa convicção muito firme no coração dele. Era uma convicção de que Deus era com ele, era uma convicção que deixava ele inabalável. Inabalável. E por José ter essa convicção de que Deus era com ele, ele vivia a vida dele, ele agia de maneira a jamais perder aquela presença de Deus na vida dele. Então, meu amado, se você está passando por uma crise, você precisa entender que Deus é com você, que Jesus é com você, que o Espírito Santo é com você. Você precisa ter essa convicção inabalável. E você precisa, a partir daí, conduzir a sua vida, andar nos seus caminhos de forma a manter a presença de Deus na sua vida, jamais perder essa presença e jamais deixar de você estar na presença do Senhor. Eu vou te dizer uma coisa. José do Egito, vou te falar um pouquinho sobre a história dele. José já era um homem bonito. Então ele já era favorecido por Deus já na aparência. José era o filho preferido dos seus pais, de Jacó e Raquel. Porque ele foi um filho que veio na velhice dos dois. Então ele era assim, sabe aquele queridinho do papai, aquele queridinho da mamãe? Assim era José. E porque José era esse filho queridinho, ele teve uma crise familiar. Qual foi a crise familiar que José enfrentou? Por causa de ser o queridinho, os irmãos tinham ciúmes de José. Então, por ele ser o queridinho, José viveu uma crise externa. Os irmãos não queriam ter amizade com José. Os irmãos desprezavam José. Mas, apesar da crise externa que José vivia, por causa do desprezo, do ciúme dos seus irmãos, isso era uma crise externa, José conseguia separar as coisas. José conseguia entender a diferença de algo externo e não deixava aquilo entrar no interior dele. Então, o fato dos irmãos dele desprezarem ele, isso não mexeu com a autoestima dele. A crise externa que ele vivia na família não contaminou o coração de José, de forma a ele desenvolver uma crise interna também. Não.
Aí o que aconteceu? Por causa dessa ciumeira dos irmãos, um dia os irmãos lançaram José dentro de um poço. E aí ainda venderam José para umas pessoas que estavam passando por ali. E José foi levado para o Egito. Então imagina, outra crise na vida de José. José ser lançado dentro de um poço. Isso foi uma crise. Imagina você ser lançado dentro de um poço. Que tristeza, que humilhação. Depois, você ser vendido como uma mercadoria. Ele foi vendido como escravo para o Egito. De novo, a crise externa que ele estava vivendo não contaminou o coração dele de forma a ele desenvolver uma crise interna. De novo, apesar de ter sido humilhado, o que fizeram com ele não fez com que ele se tornasse uma pessoa inferiorizada. A traição dos irmãos dele, que eram pessoas próximas de sangue, a traição que os irmãos fizeram não penetrou dentro do coração dele. José em nenhum momento ficou com problema de autovalorização. Em nenhum momento José se sentiu um lixo, José se sentiu uma mercadoria, José se sentiu humilhado. Não, fizeram isso com ele, humilharam ele, mas ele não merecia essa humilhação. Então ele não tomou para si. Ele não acreditou no que o diabo quis fazer com ele ali, através da atitude dos irmãos dele. Ele não esmoreceu. Ele continuou firme, sabendo quem ele era. Mesmo longe do seu lugar ali de nascimento, onde ele estava sendo criado com os pais, foi levado para um lugar distante, para o Egito, numa outra cultura, num lugar onde serviam outros deuses. Foi para lá que José foi levado. José sabia que Deus era com ele. O fato de José ter tanta convicção nessa verdade, de que Deus era com ele, ele sabia que Deus iria livrá-lo. Ele sabia que Deus ia mudar as coisas de lugar na vida dele. E foi isso mesmo que aconteceu. Até que ele foi parar na casa de Potifar e começou a crescer, porque Deus era com ele, Deus favorecia ele. E Potifar começou a engrandecer José, mas a mulher de Potifar se interessou por José e quis seduzir José e quis que José dormisse com ela. Mas José, dando muito valor à presença de Deus na vida dele, José, não querendo perder essa presença, não querendo sair dessa presença, José não se rendeu àquela sedução. José deu muito valor à presença de Deus e José negou aquele pecado. José disse não para aquela mulher que estava querendo seduzir ele. José falou para ela: olha, eu preciso ser leal a Potifar e ao meu Deus. Agora você imagina, numa terra onde serviam-se outros deuses, a coragem de José em servir o Deus dele e falar: eu não vou entristecer o meu Deus. Aí o que aconteceu? A mulher não aceitou aquela negativa, né, de José e caluniou José para Potifar, mentiu para Potifar. Ali José sofreu outra crise. José foi caluniado,
José foi injustiçado porque Potifar acreditou na mulher e lançou José dentro do cárcere. Queridos, quando José passou pelo poço, quando José passou pelo cárcere, a Bíblia não descreve os detalhes desses dois lugares, mas nós dois podemos imaginar aqui o que é um fundo de poço e o que é um cárcere. São lugares de privações. Nesses lugares não há comida gostosa, não há conforto, não há roupa bonita. São lugares de muitas privações. Então José, ele passou por muitas crises. Mas, em todo o tempo, José falava que Deus era com ele. Até que José foi chamado, ele tinha um dom de interpretar sonhos. E aí, dentro ali daquele cárcere, ele conseguiu dar demonstração disso, do Deus que ele servia, e ele foi interpretar um sonho de Faraó. E ali, quando ele foi interpretar esse sonho, ele conseguiu dar a interpretação para Faraó. Faraó falou: "Uau! Quem é você? Quem é você, José?" Ali, José tinha uma chance de se exaltar. José tinha uma chance de falar: "Olha como eu sou o cara, como eu sou bom no que eu faço." Sabe assim, ali José tinha aquela oportunidade de ser vaidoso, de ser orgulhoso, de ser soberbo. Mas não. José falava: "Isso não vem de mim, isso vem do meu Deus." Queridos, em todo momento que você olha a história de José, José não toma nada para si mesmo. Ele reconhece que tudo que ele tem de bom não é dele, veio de Deus. Então ele não se exalta, ele não se ensoberbece. Aí o que acontece? Ele não aceita, ele não deseja honraria de homens. E quando ele não recebe honra de homens, Deus o honra. Ele recebe toda a honra do Senhor. Porque na terra é assim, meu amado. Se nós fizermos as coisas para fazer bonito para os outros, querendo receber os louros, a honra, a glória dos homens, nós vamos receber ali um parabéns, um salva de palmas, um elogio, e acabou a nossa paga, acabou a nossa recompensa. José era um homem inteligente, temente a Deus. José não aceitava elogios, José não aceitava receber recompensa humana. José falava: "Não, isso tudo vem do meu Deus." De novo, com coragem. Imagina você chegar diante de Faraó. Você imagina quantos deuses Faraó servia? Você imagina o poder de Faraó? Faraó podia falar: "Que Deus é esse?" Lançar, matar aquele homem, lançar aquele homem pros leões, sei lá o que podia acabar com José num piscar de olhos. Mas José elevava o nome do Senhor dele. Era um homem corajoso, um homem que não se rendeu à vaidade, ao orgulho, a elogios humanos. Aí o que acontece com José? José é elevado sobremaneira por Faraó. Abaixo de Faraó vinha a autoridade de José. Foi extremamente honrado por Deus. Venceu as suas crises. Não deixou crise interna misturar com crise externa. A história toda de José, você não vê José murmurar. Você não vê José questionar, José reclamar. Sabe, amados, quando ele foi lançado no poço, a gente não vê José falar assim: "Mas por que aconteceu isso comigo? Mas por que comigo, Deus? Será que eu merecia isso? Ser lançado aqui? Onde está o Senhor, Deus, que permite uma coisa dessa na minha vida?
Se eu sou um homem que teme ao Senhor, como que uma coisa dessa aconteceu comigo? A gente não vê isso saindo da boca de José. Nem quando José é lançado no cárcere, nem quando ele é injustiçado, nada, em momento algum. José olha para Deus e questiona Deus e coloca Deus na parede. Em momento algum, José pergunta, por que comigo? Não, ele sabia. Por que não com ele? Se tudo que ele tinha de bom vinha de Deus, não era dele mesmo. Hoje em dia, acontece uma coisazinha aí com a gente, ou uma coisona, coisa mais simples, ou coisa mais grave, a gente já vai logo perguntando, Deus, mas eu mereço isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Para que o Senhor está fazendo isso? E blá, 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 blá. Aí já, será que o Senhor é comigo mesmo? Ah, já não confio tanto mais no Senhor. Ah, mas já não quero te obedecer tanto mais. Ah, mas já não quero mais sacrificar para o Senhor, não vale a pena. Se valesse a pena, por que crente passa por aflição, então não vale a pena ser crente? Crises, crises, crises. Reclamações, murmurações que não são resolvidas. Murmuração não resolve crise. Temor a Deus resolve crise. Continuar perseverando, fazendo o certo, mesmo quando as pessoas estão errando com você, isso resolve crise. Continuar temendo a Deus, continuar com convicção em Deus, mesmo quando passamos por perdas, por lutas, por lutos. Isso resolve crise. Ter convicção de que Deus é sim na sua vida. Não é porque você está passando por uma crise que Deus não está contigo. Deus está conosco no meio da crise. Jesus falou, no mundo tereis aflições. O que são as aflições? Crises. Os heróis da Bíblia passaram por crises. O que eu e você temos de melhor do que os heróis da Bíblia? Nada. Nós não chegamos nem no chinelo deles. Por que não vamos passar por crises? Se Jesus passou por crises. Teve momentos que Jesus passou por crises internas. Ele chegou a falar, Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Por que nós não vamos passar? E por que vamos achar que Deus nos abandonou? José foi injustiçado pelos irmãos, sofreu perseguição dos irmãos, foi humilhado pelos irmãos, foi humilhado no cárcere, passou privação, passou perseguição, passou injustiça, mas em nenhum momento José duvidou de que Deus era com ele. Em todo momento que ele podia exaltar o nome do Senhor, ele exaltava, ele não reclamava, ele exaltava. E foi assim que José foi vencendo as lutas, as crises dele. O que nos faz vencer as nossas crises, todas elas, crise de identidade, crise na saúde, crise financeira, crise familiar, crise social, qualquer tipo de crise, é perseverarmos em saber, em acreditar que Deus é conosco sim. E continuarmos vivendo uma vida aprovada por Ele, para não perdermos essa presença, para não sairmos dessa presença. Se você saiu dessa presença, volte. O que mais aconteceu com José? Ele passou a ser ali o mais importante homem abaixo de Faraó. Faraó falou para ele, vai acontecer o que você fala que está determinado. Era assim o nível de autoridade. José era top no Egito, servindo ao nosso Deus. Até que chegou uma fome no Egito, uma fome que alcançou a terra. Uma fome gravíssima. E
o Egito vendia comida para algumas nações. Os irmãos dele, o pai dele, chegaram até o Egito e José pôde ajudar os irmãos e o pai. José pôde ajudar aqueles mesmos irmãos que o traíram, que o humilharam, que lançaram ele no poço. No final, foi José que salvou a vida dos irmãos. José, ele não ficava amargurado, ele não ficava cheio de rancor, porque quando nós vivemos amargurados e cheios de rancor, nós geramos outras crises. Nós somos atingidos por crises que nós mesmos produzimos. José era livre. Ele era livre de todo sentimento de culpa ou de querer culpar os outros. José era livre do sentimento de vingança. José teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos. José não fez isso. José perdoou e não somente perdoou, ajudou. José, ele restaurou aquilo que era uma crise familiar na casa dele. Ele restaurou a família. Ele restaurou o relacionamento dele com os irmãos. Ele pôde viver um pouco junto ainda do pai que ele amava tanto e o pai que o amava tanto. Ele constituiu família, prosperou em tudo o que ele fez. Sabe, amados, eu olho a história de José e eu falo, meu Deus, José passou por tantas crises e José não dava bola para as crises. Nada paralisava José. José seguia em frente. José não olhava para trás. José não deixava uma crise virar outra crise. José sabia separar as coisas. A convicção que José tinha em Deus era suficiente para ele resolver todas as crises que vieram sobre a vida dele. Sabe, meu amado, eu te convido a ler toda a história de José e refletir ali. O que você faria em cada uma daquelas situações? Se a tua reação for diferente da reação que José teve, ali você tem um problema. Ali você tem algo que precisa consertar. Ali tem algo que você precisa rever na tua história para você ser bem-sucedido. Olha, meu amado, se você não é uma pessoa soberba, se na primeira oportunidade que Deus te der de você aparecer um pouquinho, se você não vai achar que é você, que é o teu mérito. Olha, se não tem arrogância no teu coração. Olha, se você não tem desejo de vingança. Olha, se você tem um coração perdoador. Nós vamos precisar perdoar muito nessa vida. Muito, muito. E nos perdoarmos também. Se nós quisermos ser perdoados por Deus, nós vamos precisar aprender a prática do perdão. Porque o Senhor fala na mesma medida em que perdoares, sereis perdoado. E como nós precisamos do perdão de Deus para tantas coisas. Tudo isso que José era, agradou o coração do Senhor. Agradar o coração de Deus é a chave para que Ele nos ajude a superar todas as crises e nós seguirmos avante. Termos uma história de vida vitoriosa, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu encerro por aqui essa palavra
Que essa palavra não seja apenas um remédio na sua vida, mas que seja cura. Cura que vem do alto, em nome de Jesus. Amém?